Boa noite, pessoal de Física Experimental 1. Bom, pessoal, na live da sexta-feira, do dia 10 de setembro, nós discutimos a questão da execução de uma estimativa, tanto de média quanto do desvio padrão de uma quantidade física de interesse para o seu problema, usando os dados, pessoal. Porém, ficou faltando falar como você avalia um modelo matemático que a teoria que você tem prevê, utilizando os dados. Os dados confrontados ali com o modelo, para te falar se o modelo é de fato um bom modelo para prever o comportamento dos dados. Bom, a quantidade, a grandeza, o número, o índice que mede o quão bom é o seu modelo para prever o comportamento dos dados, ou seja, o quanto seu modelo explica os dados, se o seu modelo explica bem os dados, o número que realmente te diz isso, o critério de avaliação vem do valor que assume uma quantidade chamada de coeficiente de determinação, pessoal. Olha só. Coeficiente de determinação. Ele é conhecido por algumas razões que não vêm ao caso hoje. Ele é chamado de R ao quadrado. Parece estranho, eu sei, mas esse índice é a nomenclatura, embora haja uma razão para isso. Não é importante agora, mas vamos aprender a usar este índice para avaliar modelos. Bom, então, pessoal, vamos aplicá-lo ao projeto de número 3. Continuando, é a última discussão sobre o projeto de número 3. Agora só vamos utilizar a temática 3 para explorar este coeficiente. Vamos lá. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas e ainda não viu nenhum material dos projetos, recapitularemos brevemente para as pessoas que porventura estão se aventurando pela primeira vez. Olha só, qual é o projeto número 3, pessoal? Você tem dados de massa e dados de aceleração angular. E você tem ainda um modelo previsto pela mecânica newtoniana. Olha só, este modelo conecta o comportamento de aceleração angular de uma roldana à medida que você varia os valores de massa num corpo preso a um fio enrolado na roldana.
Alfa é a aceleração desenvolvida pela roldana. E massa, pessoal? Massa, você vem aqui, amarra um corpo de prova com uma determinada massa, solta ele. Anota a aceleração angular do disco. Troca o corpo de prova por outro de massa diferente. Libera ao sabor da gravidade o corpo para cair. Em queda, o fio puxa a roldana e ela desenvolve outro valor de aceleração angular. Olha que interessante. Então você tem uma variação da aceleração angular desenvolvida pelo disco à medida que você coloca diferentes massas presas aqui na corda. Claro, deixando em queda livre. Bom, pessoal, esta tabela é experimental. Este modelo é previsto pela sua teoria newtoniana. Bom, além disso, você tinha aqui uma medida de interesse. Era o momento de inércia de massa. Bom, nós já fizemos na live da sexta-feira como nós executamos essa medida utilizando um modelo de regressão, pessoal. Regressão linear. Bom, pessoal, o modelo de regressão, o que ele consistia, pessoal? Vamos até recapitular aqui. Olha só, o seu modelo de regressão, agora, você tinha o seu modelo original. O seu modelo original conecta alfa com M. Agora, o seu modelo de regressão linear, pessoal, o que ele conecta? Y é igual a vezes x mais b. Bom, o seu modelo que conecta alfa com a massa, ele vai até aqui. B é simplesmente desvios do seu modelo. Efeitos de física não contabilizada no seu modelo. A, neste caso, é o momento de inércia do disco. X aqui é simplesmente alfa sobre G menos R alfa. G valendo 9,81, R 0,0226 e Y, pessoal, vale quanto? Vale a massa vezes o raio. Bom, que raio é esse? É simplesmente o centro da roldana até algum lugar aqui. Aonde está presa a corda? Bom, pessoal, ou seja, você fez uma mudança de variáveis. B sobrando aqui é simplesmente os desvios. Efeitos de física que você não contabilizou para modelar
A sua modelagem vai até aqui. Possíveis efeitos físicos não contabilizados. Poderia ser até atrito entre a corda e o disco. Estão aqui, pessoal. Bom, e com uma regressão linear, pessoal, utilizando os dados, os seus dados de massa e alfa, olha os seus dados tabelados, você é capaz de medir isso daqui, pessoal. O momento de inércia do disco. Obviamente, da regressão também discutida. Lá na sexta-feira, você mede quanto vale esses desvios, pessoal. Bom, eu peço a vocês que vocês acessem aquela live da sexta-feira e deem uma olhada. Nós fizemos até computacionalmente os cálculos. E relembrando os seus dados de massa e alfa, como na regressão você tem novas variáveis x e y, você faz um mapeamento. Olha só, alfa é mapeado em x e a massa é mapeada em y. Agora, de sorte que vocês têm a sua tabela original de massa, ela é convertida numa tabela y, que olha só, é agora uma matriz coluna. E a sua tabela, a sua coluna de tabela de alfa, ela é agora convertida em uma coluna de tabela de x. Olha só, dentro de uma matriz x dos dados. Olha só, pessoal. Enfim, feito este mapeamento, pessoal, vocês encontram o valor de A, pessoal. O valor de A e também o valor de B, pessoal. Olha só, agora você tem x, porque você fez o mapeamento, você mapeou dos seus dados de massa e alfa, você fez o mapeamento para x dos dados e y dos dados, pessoal. E agora, tendo x dos dados e y dos dados, utilizando aquela equação oriunda do método dos mínimos quadrados, a sua regressão linear, pessoal, ela te dá os valores de A e B. Na média, quanto vale o momento de inércia de massa e na média, quanto vale os efeitos físicos não contabilizados pelo seu modelo no valor de B pequeno. Olha só. Você tem então a sua reta, o seu modelo, pessoal. Porque o seu modelo é simplesmente y, qualquer yi, para um ponto dos dados xi, pessoal, é igual ao quê? É igual o seu A vezes o valor nos seus dados, xi, mais
mais o desvio. Esse desvio B pequeno. Olha só, isso é o modelo que você encontra. A e B definem um modelo de reta nas novas variáveis x, y. X tem a ver com alfa e y tem a ver com a massa. Isso é o que fizemos resumidamente lá na live da sexta-feira. Bom, então, pessoal, essa recapitulação é importante. Além disso, faremos agora um novo parênteses. Nós ainda não falamos do coeficiente de determinação. Sejam pacientes, teremos, antes de falar desse coeficiente, antes de falar dele, guardem a ansiedade. Precisamos falar sobre os modelos de regressão, no geral. Como funciona o poder de previsibilidade que essas retas que você encontra deste cálculo aqui, pessoal. Este cálculo faz você encontrar modelos de regressão linear, que são as retas. É o modelo que você encontra. Mas este modelo tem poder de previsibilidade, pessoal. Em casos diversos, em casos muito curiosos. Até aqui, o que nós vimos? Que nós vimos todos. Nós vimos o seguinte, pessoal. Até agora, nós vimos Y, nós vimos X, nós vimos modelos aonde X, visivelmente, pessoal, X flutua em torno de uma reta com uma inclinação diferente de zero, aonde A pequeno é diferente de zero. É uma reta do tipo Y é igual a vezes X mais B, com A diferente de zero. Mas quando ocorre A diferente de zero, pessoal? Visivelmente aqui, se X varia, olha só, se você aumenta X, Y aumenta. Ou seja, A diferente de zero pressupõe evolução. Mudanças de X com Y. Uma evolução clara entre a quantidade Y, mudanças na quantidade Y à medida que X cresce ou decresce. Simplesmente isso, pessoal. Mas olha só, pessoal. O que pode ocorrer? A depender do jeito que os seus dados se apresentam, a coisa pode ser diferente, pessoal. Olha este caso aqui. Eu representei um conjunto de dados. Este caso da esquerda, X dos dados numa tabela, Y dos dados. Aqui eu tenho 8 valores de X, 8 valores de Y dos seus dados. Olha este exemplo. Os dados aqui, pessoal,
eles estão representados, ao invés de ser numa tabela, estão representados no plano cartesiano. E olha só, o valor para um x1, eu tenho y1, pessoal. Olha só que interessante. x2 apresenta o mesmo y2. Olha os pontos x e y aqui, pessoal. Olha que interessante. Mas percebam, você vai variando x, não necessariamente você observa y na média até o fim dos seus dados, até o último ponto, o oitavo ponto, x8 com y8, y não apresenta uma clara evolução. Não apresenta, pessoal. Parece que nem está evoluindo globalmente. Se pegar do início do ponto constituído por x1, y1 até o ponto x8, y8, parece que y não variou nada à medida que x varia. Na verdade, olha só, o que aconteceu? Se você fizer a conta, a média dos valores de y é y dividido pelo número total de pontos, você tem aqui 8 pontos. Você pode até colocar n igual a 8. Se você somar todos os valores que y apresentou, do primeiro valor de y até o oitavo, e dividir por 8, se você tem o valor de média. Se você fizer a regressão linear, conforme nós aprendemos com o método dos mínimos quadrados, você observará, neste caso, que a melhor reta que descreve estes pontos é uma reta y com a inclinação igual a zero, pessoal. É y é igual a vezes x mais b. Mas, pessoal, esse y aqui vai ser y. Vamos colocar em letra de forma, vai ser o valor de b, porque o a, pessoal, vai ser zero neste caso. E este b aqui é a soma de todos os valores de y dividido pelo número de pontos, pessoal. Quando isto ocorre? É simplesmente, pessoal, quando você não tem uma evolução de y com x. X claramente não dá impacto no comportamento de y. As flutuações de valor de y serão apenas em torno da média. Olha só, isso é o que se chama na literatura de regressão à média. Se você fizer o método dos mínimos quadrados para encontrar um modelo de regressão linear, a reta que melhor descreverá este comportamento é a reta passando pelo y médio, pessoal, pela média dos valores de y. Bom,
E, obviamente, você pode ter, não, olha só, parece até que se dispõe como se fosse em um círculo aqui. Mas olha só, y pode flutuar em torno da média. Olha os pontos vermelhos, são dados aqui. Simplesmente de uma forma diferente, pessoal. Mas ainda assim, não apresentando evolução aparente com o aumento ou diminuição dos valores de x, pessoal. Olha só, os pontos vermelhos flutuam somente em torno da média. Então, neste caso aqui, pessoal, y flutua somente em torno da média. Bom, em se tratando de mecânica, pessoal, mecânica, nós nos preocupamos com evolução das grandezas. Normalmente, nosso interesse é evolução. Então, pessoal, se nós chegarmos a uma coisa parecida com isso, regressão à média, olha, pessoal, seria o pior caso possível. Um caso onde não identificamos evolução. Este caso aqui, para nós, não é desejável. Tenham isso bem claro. Olha só essa disposição de dados. Não evolui, aparentemente, com a evolução de x. Bom, vamos em frente. Bom, outro ponto interessante, pessoal, que nós precisamos falar. Olha só, nossos modelos em mecânica, visivelmente, no que vimos até agora, os modelos x varia. Olha só, mudanças em x dão impacto em y. Y claramente em modelos de evolução. Quando seus dados em x crescem, os valores de y dos dados crescem também. Ou decrescem, pessoal. Pode ser que você, à medida que observa mudanças em aumento, quando se aumenta x, y pode diminuir. Mas, contanto que sejam mudanças, pessoal, seja crescimento de y ou decrescimento, ainda assim, pessoal, você tem evolução, mudanças claras, pessoal. Mas olha só, uma característica interessante, pessoal, dos modelos de regressão que nós fizemos utilizando o método dos mínimos quadrados é o seguinte: a reta de regressão, pessoal, sempre passa y médio, x médio. As retas de regressão, os modelos de regressão linear, sempre, pessoal, eles passam em cima dos pontos x, a média dos valores de x dos seus dados, e pelo y,
correspondente à média dos valores de y da sua tabela de dados. Isso é notável, pessoal. Esta é uma característica dos modelos de regressão linear. E olha só que interessante, pessoal. Você faz sua regressão linear em mecânica, observando evolução. E você constata isso daqui, que passa em cima aqui do x, que é a média dos valores de x de tabela, e em cima do y, que é a média dos valores de y de tabela. Mas isso, pessoal, é para qualquer modelo de regressão linear. Seja ele um modelo onde observamos evolução, ou, pessoal, ou mesmo os modelos aonde os nossos dados apresentam uma regressão à média, pessoal. A média passa aqui também, pessoal. Visivelmente, se a regressão à média passa pelo y, olha só, uma reta que é simplesmente y não evolui com x, passando pelo valor médio de y. Aqui dentro, pessoal, aqui dentro está contido um x médio. Pessoal, simplesmente isso. Sempre modelos de regressão apresentando ou não uma evolução, eles passam pelo x médio e y médio. Mas, pessoal, lembrem-se, regressão à média, comportamento não evolutivo, estático, é o que nós não queremos em mecânica. Seria o pior cenário possível, pessoal. Bom, pessoal, ainda não falamos sobre o coeficiente de determinação. Antes de chegarmos nele, ainda cabe uma observação, pessoal. Bom, aqui, pessoal, você tem um exemplo. Aqui é um exemplo visual. Apenas visual, pessoal. Os pontos em vermelho, que eles representam, já falamos bastante vezes, mas representam nossa tabela com valores x dados, y dos dados. Cada ponto vermelho corresponde a um ponto da tabela com um valor de x presente nos dados e um valor de y correspondente pertencente aos dados, pessoal. Aqui um determinado x pertencente. E aqui um y pertencente aos dados, pessoal. Simplesmente y pertencente aos dados também. Bom, e esta reta, pessoal, aqui é simplesmente, aqui estamos vendo um caso de regressão à média. Quando y, pessoal, claramente, globalmente, ele não apresenta na média mudanças com x.
Então, pessoal, o modelo de regressão é uma regressão à média. É uma regressão à média. O modelo da reta y é igual somatório em y dos seus dados. Podemos colocar y em vermelho para falar que pertence aos dados, dividido pelo número de pontos, o número de linhas da sua tabela, o número de pontos vermelhos aqui, número de pontos dos dados. Até aqui, pessoal, tudo bem, tudo bem. Porém, pessoal, para um dado ponto xi, yi, você tem a distância entre y dos dados e o y da reta. Olha só, você tem uma distância epsilon para cada... Aqui você tem uma distância epsilon i. Bom, vamos chamar, ao invés de epsilon, para diferenciar modelos que têm evolução de modelos que não têm evolução, como essa regressão é a média, eu vou chamar esta distância rosa de E maiúsculo, I. Você tem vários valores E aqui. E de I mais 1. Aqui é o último valor de erro, de desvio, pessoal. EN. Mas quanto vale este desvio, pessoal? Quanto que ele vale, afinal de contas? EI, olha só, vale YI dos seus dados é igual YI menos quanto? O valor do seu modelo, pessoal. Olha só, visivelmente aqui. Quanto vale o seu modelo? É um modelo de regressão à média, pessoal. Então, o seu modelo é esta soma aqui. Somatório em I, 1 dividido por N, do que, pessoal? Somando todos os YI. Olha só, pessoal. Este é um valor de erro para um ponto, pessoal. Bastante interessante. Porém, pessoal, uma medida de desvio do seu modelo de regressão até o conjunto total de dados, qual era, pessoal? Vamos nos lembrar. Era a função erro quadrático médio. Lembrem-se disso. Nós tínhamos uma função erro quadrático, pessoal. Vamos nos recordar. No que consiste a função erro quadrático médio? Bom, recapitulando aqui, esta função, nós chamávamos ela lá no passado de f. Chamávamos ela também, era uma norma de vários valores de erro. Neste caso aqui, pessoal, é uma norma associada a um vetor de erros. É uma norma ao quadrado. É a soma de todos os é a soma dos quadrados dos erros, pessoal.
eu somo o quadrado do erro número 1 mais o quadrado do erro número 2 mais 3 pontinhos até o último valor de erro. Somos quadrados de todos os erros, pessoal. Ou seja, a função f, só que neste caso, pessoal, eu vou chamar de f da regressão à média, Rm, porque é da regressão à média. E eu estou denotando os erros para este tipo de modelo de regressão, quando regride até a média, estamos colocando o índice de Rm. E o valor de erro é E arábico, não é epsilon. É só uma notação, uma nomenclatura, pessoal. Então, vamos calcular. Temos que somar, né, pessoal? F da regressão à média é igual. Bom, isso é o somatório, pessoal, de todos os quadrados de desvios, pessoal. I igual a 1 até n é igual. Aqui tem índice I, pessoal. Bom, olha só, pessoal. Aqui nós temos um quadrado, não é? Temos então que quadrar este valor aqui, pessoal. Bom, temos que raciocinar. Agora, um jeito bom. Nós temos, vamos relembrar, y dos dados, pessoal. Vocês têm y dos dados, que pode ser colocado todos os valores de tabela numa matriz YD. Bom, fica mais fácil assim, pessoal. Basicamente, vai ficar mais simples assim. YD, podemos fazer isso. E se fizermos isso, pessoal, podemos achar um valor de erro, um vetor de erro, que contém uma matriz coluna, que contém todos os erros de todos os pontos, pessoal. Para tentar avaliar como a gente calcula esta função a partir dos valores de y. Vamos recorrer a uma outra lousa para construir isso. Bom, nós temos EI. Bom, EI, quanto que ele vale, pessoal? Ele vale. Vou colocar 100 cores, inclusive. EI vale Y I dos seus dados, YI menos somatório em I do seu YI, destacando em vermelho para te lembrar que é os dados, e você divide pelo N, pessoal. Bom, vamos raciocinar.
Isso aqui é para um ponto. Se nós queremos um vetor, uma matriz coluna E, que contém todos os pontos, é uma matriz, olha só, contém E1, 3 pontos, até o último valor de desvio, pessoal, dos dados até aquele nível de regressão à média. Basta, pessoal, olha que interessante, se eu tenho apenas um ponto aqui em cima, apenas um ponto, eu quero generalizar, eu quero ter todos os pontos y dos dados, menos, pessoal, olha que interessante, voltem até lá, até aquela lousa. Acho que me perdi um pouco. Estávamos aqui, pessoal. Olha só. Para o y número 1, temos você, para ter o erro aqui, você tem que subtrair da média. É sempre o valor médio aqui. Para o y número 2, olha o erro. É o ponto y do dado menos o valor médio. Para o y, aqui dentro dos dados, é o y dentro dos dados menos o valor de média. Então, sempre, pessoal, você pega o y dos dados menos a média. A média, pessoal, olha só, essa linha está passando pelo valor y médio, que é este valor aqui, pessoal. Então, é sempre o mesmo valor. Sempre. Então, basta que a gente construa uma matriz cujas componentes sejam somente a média. Tem que subtrair componente a componente da matriz YD, tem sempre que ser subtraída uma componente da média. Então basta colocar aqui uma matriz cheia de números 1. Lembre-se, a matriz cheia de números 1 tem 1 no primeiro elemento, 1 no segundo elemento, até chegar no último elemento e repetir o valor 1. E quem multiplica aqui, pessoal? Quem multiplica aqui é simplesmente o valor y médio, pessoal, que nós estávamos discutindo. O primeiro valor da matriz dos dados vai ter que subtrair da média para dar o seu valor correspondente de erro. E assim por diante para todas as outras componentes, pessoal. Bom, pessoal, e para a obtenção, pessoal, do somatório em I dos quadrados dos erros, pessoal, E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais EN ao quadrado, pessoal, o que você faz matricialmente? Você faz o seguinte, pessoal, você transpõe a matriz de erros e multiplica pela matriz de erros original. Por quê, pessoal? Essa matriz é n por 1.
A transposição vai ser 1 por n multiplicada por n por 1. O valor correspondente será 1 por 1, pessoal. Logicamente, olha só, vai dar a dimensão dessas dimensionalidades externas das matrizes multiplicantes da sua conta. Simplesmente isso, pessoal. Isso é perfeito agora. Voltemos aqui, então. Isso é tal como acontecia no caso quando a regressão não vem até a média. Também. Mas agora estamos fazendo a conta. É particular um pouco, porque tem a média envolvida. Então façamos aqui. Isso é, nós temos que transpor. É simplesmente, vamos colocar aqui. É simplesmente nossa matriz de erros transposta vezes a matriz de erros original, pessoal. Bom, isso daqui onde E. Bom, vamos até copiar e colar isso. Talvez fique mais fácil. Lembrem-se, isso aqui é da regressão à média, pessoal. Então, aqui está meio bagunçado, bastante, mas nós já desfaremos a bagunça. Ctrl X. Vamos aqui, vamos copiar este daqui, Ctrl C, aqui, Ctrl V. Então, pessoal, o que você precisa saber é isso daqui. A função erro quadrático, pessoal, o quanto o seu modelo pessoal, ele está distante da regressão à média. Na verdade, me desculpem, essa função é o quanto os seus dados, o seu modelo de regressão à média está distante dos seus dados. É uma medida de desvio do modelo de regressão à média dos seus dados. Então, é o erro quadrático. Simplesmente isso. Tal como nós fazíamos quando tínhamos evolução. Porque essa é a reta de regressão. Então, não mudou. A rigor, não muda nada. Mas o erro, a cara do erro é diferente. Porque é sempre um valor de y dos dados distante da média dos valores de y. Essa é a diferença. Então, guardem bem como calcular essa função erro quadrático relativa da regressão à média, pessoal. Bom, agora nós já podemos
finalmente falar do grande protagonista desta discussão, de uma quantidade chamada coeficiente de determinação. Bom, o que quer dizer o coeficiente de determinação? Este coeficiente, pessoal, ele compara o seu modelo evolutivo, a regressão linear, este modelo evolutivo, com o seu modelo de regressão à média, pessoal. Com um modelo que pressupõe que os seus dados, que os valores de y não evoluiriam, não mudariam com x. Bom, parece que eu não quis dizer nada com isso, e de fato vocês não estão entendendo nada. Nós vamos entender isso agora graficamente. Olha só, se você tem, olha só, pessoal, y com x, você tem os seus dados evoluindo de certa forma, pessoal. E você tem um modelo que seria um modelo caso os valores de y não evoluíssem com x, aonde y não evolui, se ele não evoluísse com x, se y não crescesse devido a x, certamente você iria ter que fazer o seguinte: você teria um modelo de regressão à média, pessoal. A média. Simplesmente isso. Olha só, você teria aqui o y médio. Bom, isso seria caso seus dados não evoluíssem. Caso y não evoluísse com x. Isso é o pior modelo possível para descrever uma evolução. É o pior modelo possível, o pior, para descrever evolução. Visivelmente, pessoal. Olha só. Por quê? O que ocorre com este modelo? Olha o que ocorre com ele. Olha o erro quadrático aqui. Tem o erro quadrático deste outro ponto. Erro quadrático aqui. Erro quadrático aqui. Tem vários erros quadráticos aqui. Aqui é o último ponto, né? Porém, pessoal, estes dados aqui evoluem. Vamos compará-los. Deste outro lado aqui, olha só, y, x, vamos reproduzir estes pontos aqui. Bom,
tem um ponto aqui, outro aqui, quase igual. Vamos tentar reproduzi-lo. Aqui, aqui. Bom, tem um ponto que é um pouco aqui e outro que é aqui em cima. Tá, a sua média passou, vamos colocar tracejado, que é aquela média que havíamos encontrado. Aqui seria a regressão à média. Estou só representando pontilhado, só para nos lembrarmos. Bom, a regressão à média, quando y apresenta mudanças notáveis com x, um modelo de regressão à média é o pior possível se existe uma evolução. Olha aqui que ocorre se existe a evolução. O melhor modelo de regressão, se você fizer método dos mínimos quadrados, você deverá chegar em algo mais ou menos desta forma, pessoal. E aí, olha a cara dos seus erros. Vai ser aqui, aqui, aqui bem pequenininho. Olha o tanto que é pequeno esse erro vertical. Bem pequenininho aqui. Estes erros aqui são erros epsilon. Aqui é o último, né? São erros epsilon, pessoal. Aqui é os erros E. Aqui você confronta erros EI com erros do tipo epsilon I, da sua regressão linear, que é um modelo, pessoal. Olha só, é um modelo evolutivo. Este modelo é melhor. Por que é melhor, pessoal? Pelo seguinte, se você fizer uma comparação à função erro quadrático de regressão à média, é a matriz E transposto vezes a matriz E. E a função erro quadrático do seu modelo evolutivo, ela é o quê? Ela é epsilon transposto. Epsilon é diferente. Bom, aqui, pessoal, em rosa é a soma em I dos erros. E aqui, pessoal, é a soma dos quadrados dos erros também. Mas dos erros, os pontos experimentais, até o seu modelo evolutivo. Epsilon I ao quadrado. Bom, aonde EI é YI dos dados menos o valor médio YI menos o valor médio, e epsilon I, pessoal, é YI dos dados menos o seu modelo de regressão. O seu modelo de regressão, normalmente, ele é A, que multiplica XI mais B. Porque você determina A e B diferentes de zero normalmente. Na regressão linear, pessoal, destaquemos em vermelho
é o que são dados, né, pessoal? Aqui é média, é 1 sobre n. Bom, esse modelo... Bom, aqui é azul, só para destacar que era um modelo... O modelo de regressão à média, eu destaquei como sendo azul. E este aqui eu coloquei verde. O modelo evolutivo. Colocamos verde. Então, pessoal, aqui vamos destacar que é verde. Aqui vamos destacar que é azul. Aqui, para regressão à média, o erro é rosa. Aqui é esta cor que, sei lá, parece um intermediário entre rosa e qualquer coisa. Então percebam, pessoal, há uma diferença do erro quadrático entre a regressão e o seu modelo evolutivo, que é o que vocês aprenderam até agora a fazer. É uma reta ax mais b. Bom, para um sistema que evolui, este erro aqui, pessoal, o modelo evolutivo, ele dá um erro quadrático menor do que o erro quadrático da regressão à média. Normalmente, o que você espera, pessoal, que a sua função erro quadrático do modelo evolutivo, o erro quadrático deste modelo evolutivo, ele normalmente é menor da função erro quadrático da regressão à média, pessoal. Isso é o que você espera e tem que ser muito menor para que o seu modelo de evolução, comparado com a regressão à média, ele seja realmente um bom modelo, pessoal. E é agora que conseguimos definir o coeficiente. Olha que interessante. É o coeficiente de determinação. Este coeficiente, ele é chamado de R ao quadrado, pessoal. O que ele é? Este coeficiente. Vamos colocar uma outra cor para ele. Não sei, vamos colocar um azul assim para ele. Olha só, pessoal. O que esse coeficiente é? Ele é igual a 1 menos, pessoal. Olha só, menos uma comparação entre a sua função erro quadrático do modelo evolutivo, uma comparação deste modelo com o modelo de regressão, pessoal, a média, que é o modelo o pior possível para descrever evolução. Regressão à média. É simplesmente isso, pessoal. Olha que interessante. Por quê, pessoal? Por quê? Nós dissemos aqui, a regressão à média. Vamos até voltar. Olha só. Para um modelo evolutivo, a regressão à média, ela apresenta o erro quadrático maior, porque a soma dos quadrados dos erros aqui, geometricamente, você percebe,
é maior do que a soma dos quadrados dos erros de um modelo evolutivo, que é o que vocês fizeram até agora. Visivelmente, pessoal. Então, pessoal, vamos pensar no pior cenário, para entender como você fará a avaliação deste número aqui. Para aprendermos o que este número significa, vamos, olha só, olhar o pior caso. Pior caso. Qual que é o pior caso, pessoal? O pior caso é assim. É o seu erro quadrático do seu modelo evolutivo ser igual ao FRM, pessoal. Simplesmente isso. Bom, o que acontece com isso, pessoal? Se F é igual a RM, olha só, esta fração valerá 1. E você terá R quadrado igual a 1 menos 1. Isso implica R quadrado é igual a 0. Percebam. Bom, este é, pessoal, o pior caso. Mas qual seria, em contrapartida, o melhor caso? Melhor caso, pessoal, isso é o erro quadrático. É o erro quadrático o menor possível. F tendendo a 0. Olha só, F em comparação, o erro quadrático de F é muito menor do que o erro quadrático da regressão à média. Então, é o que? É o meu F dividido pelo F de regressão à média, este número aqui indo para 0, pessoal. E o que isso implica? Isso implica o melhor cenário é R quadrado igual a 0. Por quê? Isso aqui vai para 0, pessoal. Falei uma bobagem, pessoal. Me desculpem. Se a fração vai para 0, o R ao quadrado, ele assume qual valor aqui? Este número vai para 0, porque F é muito pequeno. Então, sobrevive somente o número 1 aqui. Então, o melhor cenário, pessoal, é o R quadrado indo para 1, pessoal. Desta forma, você sabe avaliar se o seu modelo é muito bom, é quanto mais o R quadrado se aproximar de 1, ou se ele é muito ruim, se o seu modelo ele não captura evolução. Se o seu modelo é simplesmente parecido com uma regressão à média, que é inadequado, não é adequado para a evolução. Agora, se o seu modelo realmente captura aquela evolução, a evolução dos seus dados é um modelo evolutivo de fato, o R quadrado ele tem que estar diferente de 0, é desejável que esteja o mais próximo possível de 1, pessoal. Então, resumindo,
Resumindo, pessoal, é isso. O seu coeficiente de determinação este coeficiente r ao quadrado é igual. Ele é igual a 1 menos AF sobre a F da regressão, a média, pessoal. Sendo bem direto, r ao quadrado é igual a 1 menos a matriz. Você pode pegar a matriz de erros transposta do seu modelo evolutivo que você encontrou lá na sua regressão linear, dividido pela matriz de desvios dos seus dados até a média, pessoal, que nós acabamos de discutir agora há pouco. Simplesmente isso, pessoal. O melhor modelo, o seu modelo é bom, ele é tão bom quanto mais o r quadrado associado ao seu modelo se aproximar de 1, pessoal. O seu modelo evolutivo, ele é tão bom quanto mais o r quadrado a ele associado se aproximar de 1, pessoal. Simplesmente isso, pessoal. É assim, se o seu modelo se aproximar de 0, ele é um péssimo modelo. Quer dizer que o seu modelo não é capaz de explicar bem os dados. Ele explica muito mal os dados. Mas, se o coeficiente de determinação se aproximar de 1, pessoal, significa que o seu modelo que você achou na regressão, pessoal, linear, ele é um bom modelo, porque o seu r quadrado se aproximou de 1. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer um exemplo. E eu gostaria de fazer um exemplo com o tema 3 da live da sexta-feira. Vamos lá. Daquela live, pessoal, da sexta-feira, olha só. Já recapitulei hoje com vocês. Nós temos x dos dados, y dos dados. E o que aconteceu naquela live? Olha só, nós descobrimos o valor de A e B. Descobrimos os valores de A pequeno, B pequeno. Temos a tabela X, a tabela Y dos dados. Podemos calcular o r quadrado. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos calcular isso. Vamos escrever agora. R ao quadrado é igual a 1
menos. Vou colocar tudo na cor preta mesmo. Vamos lá, r ao quadrado, coeficiente de determinação é 1 menos. Erro quadrático associado ao meu modelo de regressão, o que nós encontramos, o erro quadrático dividido pelo erro quadrático, pessoal, associado à regressão à média. Olha só. Ou seja, o modelo evolutivo que nós encontramos dividido pela regressão à média, o erro quadrático, a diferença dos dados da média, pessoal. Bom, basta agora o que você faz? Você escreve epsilon transposto é igual a diferença dos dados, que é uma matriz, menos o seu modelo de regressão agora. A vezes xd, x dos dados que você tem, mais b vezes uma matriz cheia de números 1, pessoal, com o mesmo número de linhas da sua tabela de dados. Bom, isso daqui substitui aqui em cima, pessoal. Olha só. Agora resta calcular o erro, a matriz de erros, de desvios dos seus dados até a média. Então, como é isso, pessoal? É simplesmente YD, essa matriz, menos, olha que interessante, uma matriz cheia de uns. E aqui, pessoal, a multiplicação, você tira a média dos valores da coluna Y e divide pelo número de dados que você tem, o número de pontos. Simplesmente isso, pessoal. Bom, este valor você substitui aqui, pessoal. Aqui. Perceba, r quadrado é 1 menos esta fração. E qual é o resultado? Se vocês fizerem esta conta com os dados apresentados e a reta de regressão encontrada, já com os valores de A e B determinados, você chega, pessoal, ao resultado que o seu r quadrado ele vai ter um valor de 0,0, me desculpem, errei, 0,9998, pessoal, que é um valor, olha só, pessoal, muito próximo de 1. O que isso significa, pessoal? Que o seu modelo evolutivo que você encontrou, olha só, você encontrou uma reta AX mais B.
este modelo, ele é muito bom. Ele explica bem os dados. Este é o significado, pessoal. Simplesmente isso. Incrível, pessoal. Tanto é, olha só, vamos dar uma ideia gráfica para finalizar de vez. Se vocês plotarem o gráfico, o que vocês encontrarão? Olha só que interessante. Este aqui é o gráfico, pessoal. Estes são os nossos dados. Aqui tem pontos diminutos em vermelho. Deixa eu tentar destacar para vocês. Olha só. Olha só, este é um pontinho vermelho. Estou circundando o ponto. O seu modelo evolutivo é esta reta verde claro, pessoal. Tá até difícil de ver, mas perceba, ela quase passa em cima dos pontos vermelhos dos seus dados. Em contrapartida, um modelo de regressão à média, se você fizer o valor de média, pessoal, a média desses valores de y, e você traça uma reta, horizontal, olha o modelo de regressão à média. Este é o valor de média de y, pessoal. Tá aqui, este valor. A média dos valores de y dá em torno de 4 vezes 10 a menos 3, aqui perto. Um pouquinho mais, 4,1 vezes 10 a menos 3. Mas olha só, pessoal, olha a distância dos pontos experimentais até a média. É grande, né? O desvio é bem grande, pessoal. Mas, olha só, tá bem pequenininho. Os desvios epsilon, olha só, epsilon você nem vê, de tão diminuto. A distância do dado do y referente a um ponto até a reta verde que você encontrou. Essa reta é a x mais b, pessoal. O seu modelo realmente prevê muito bem o comportamento dos dados em comparação com a regressão à média. Bom, pessoal, é assim que você diz se o seu modelo explica bem os dados. Bom, por enquanto, eu acredito que basta. Este é o conceito, é a maneira de aplicar o coeficiente de determinação. Mas falaremos mais sobre este coeficiente, como aplicá-lo a todos os temas que vocês têm para fazer projeto. Enfim, pessoal, abraço a vocês. Me despeço agora. Uma ótima noite, pessoal. Até mais!